Eu não tenho tempo, minha senhora, eu não tenho tempo! Só a cabecinha, episódio 35. As Três Irmãs, de Anton Chekhov. Parece um espirro, mas é o nome do autor. Primeira vez que eu li As Três Irmãs foi mais ou menos em 2003. Eu devo ter relido lá por volta de 2008. E quando chegamos na gloriosa era de 2012, por aí, eu assisti a uma montagem das Três Irmãs com a Traço Companhia de Teatro, que, se eu não me engano, é de Florianópolis. E eu fiquei encantado. Eu já assisti essa peça, essa mesma montagem, mais umas 2 vezes. Eu devo ter assistido umas 3 ou 4. Quase certeza que foram 3 só. Infelizmente. Porque é uma montagem maravilhosa. Perfeita, genial. Ela é feita em chave de bufão. São apenas 3 atrizes em cena. Numa peça que eu acho que tem quase 20 personagens. Elas não fazem todas as personagens, elas fazem as Três Irmãs. Mas... lindo, lindo, perfeito, perfeito. Sabe o que é perfeito? Perfeito. Então, para mim, As Três Irmãs sempre ficou intimamente ligada à ideia desta montagem. Do mesmo jeito que vocês forem lá no vídeo 31, eu acho, quando eu falo da farsa do advogado Patelã, o cabra que matou as cabras é o meu parâmetro da peça. Aqui é a mesma coisa. Essa montagem da Traço Companhia de Teatro tinha sido até então o meu parâmetro para As Três Irmãs. Porém, estou eu esses dias andando pelas internet da vida, o que eu não vejo? Uma edição das Três Irmãs, uma tradução nova, com as anotações do Stanislavski. E aqui vamos fazer um parênteses. Em 1901, o Anton Chekhov escreve As Três Irmãs e entrega para o Teatro de Arte de Moscou, que foi criado em 1898, 4 anos antes. Ele tinha sido criado pelo Stanislavski e pelo Nemirovich Danchenko. Juntos queriam mudar a face do teatro russo e queriam fazer uma coisa nova, inovadora, louca. Montaram a Gaivota do Chekhov, que já tinha sido assim, a Gaivota tinha dado muito errado em São Petersburgo e eles resolveram montar em Moscou porque o Nemirovich Danchenko acreditava no Chekhov. Ele entrega o texto para o Stanislavski fica maravilhado, monta a peça, é um sucesso. Tanto que o símbolo do Teatro de Arte de Moscou é uma gaivota. E aí todo mundo fica louco, ai, Chekhov, ai, Stanislavski, ai, Nemirovich Danchenko, ai, Teatro de Arte de Moscou, aquela loucura, ah, meu Deus. Passa um tempo, 1901, Chekhov entrega outra peça, As Três Irmãs, e o Stanislavski dirige e faz um personagem. Ele faz o Tenente Coronel Vershinin, tem um bigodão. Estamos aqui fazendo uma versão do Piniquinho, uma versão colorida do Tenente Coronel Vershinin, que é uma personagem maravilhosa, diga-se de passagem, daqui a pouquinho vamos falar dele. E quando o Stanislavski resolve dirigir essa peça, ele faz sempre... Gente, esse livro mudou a minha existência como ser humano. Assim, a meticulosidade do Stanislavski é acachapante. Antes de cada... a peça são 4 atos. Antes de cada ato, ele escreve uma lista de tudo que vai precisar. Tudo! Como é que chama? A chaminé tem uma portinhola na chaminé que bate lá no meio da cena. Ele coloca lá a portinhola da chaminé para bater no meio da cena. E aí ele faz anotações da movimentação e muitas vezes dos sentimentos que os personagens têm que representar durante a peça inteira. O segundo ato, que é um ato relativamente curto dentro da peça, ele faz 315 anotações. O Chekhov escreve o texto e tem 2 personagens conversando aqui. O Stanislavski faz um outro sujeito passar lá atrás, pra fazer nada, pra passar, só pra passar. Não passa, porque ele era doido. Gente, é maravilhoso, é lindo, é assim... É um tesouro você ler isso. Então eu reli As Três Irmãs recentemente com essas anotações fantásticas do Stanislavski. Nesse presente momento, a minha relação com As Três Irmãs é doida, porque eu tenho a Traço Companhia de Teatro aqui, com bufões, 3 atrizes em cena, e eu tenho aqui 20 personagens, um povo estranho passando lá atrás, o vento, a luz, a neve, que o Chekhov não fala nada disso, mas o Stanislavski cria um mundo tão perfeito, é tão chocante,
que não tem como não ter sido o sucesso. Quando eles fizeram um tour em 1924, se eu não me engano, o Teatro de Arte de Moscou faz um tour pela Europa e pelos Estados Unidos. América do Norte, eu não sei se eles foram a outro lugar além dos Estados Unidos, mas vamos chamar de América do Norte. Então eles fazem esse tour e... gente, as pessoas enlouquecem no Stanislavski, em tudo que ele cria. Imagina, ninguém falava russo, o russo não era uma língua comum de se estudar naquela época, e o povo assistia a peça dele, que tinha 3 horas de peça em russo, só para ver um bando de russo, falando russo, discutindo coisas em russo, sem entender nada, mas porque era uma joia. E lendo o texto você entende que era uma joia, você entende? Fim do parênteses gigantesco que eu fiz aqui. Vamos falar das 3 irmãs. A peça é uma peça russa, então nós temos várias daquelas discussões filosóficas profundas que os russos têm. Você vê em Dostoiévski, você vê em Tolstói, você vê essas coisas e aquelas discussões profundas. Mas o Tchekhov, ele é um sacaneta. O que ele faz? Os personagens estão lá tendo... O Vershnin adora discutir e filosofar. Ele fala muito sobre o que vamos filosofar agora. Me deu vontade de filosofar agora. Então, assim, ele é exatamente isso. E quando eles estão no meio de uma discussão muito cabeça, eles estão num papo muito assim, loucão, acontece alguma coisa para quebrar o clima totalmente. Ou quebra alguma coisa, ou alguém dá um tiro, alguém chega, alguém grita. Acontece uma coisa que não tem nada a ver, que é uma coisa corriqueira, comezinha, cotidiana. O Tchekhov faz isso acontecer o tempo todo. Então, é lindo. Por quê? As 3 irmãs... Olga, Masha e Irina. Masha é o diminutivo de Maria em russo. Então é um apelido carinhoso para as Marias. Aqui a gente chamaria ela de Mariquinha. Eu chamaria ela de Mariquinha na tradução para o português. Olga, Mariquinha e Irina. Porque a Masha é muito brava. Muito brava. Então chamar ela de Mariquinha dá um contraste legal. Olga, Masha e Irina são as 3 irmãs. Elas são da nobreza, elas são mulheres cultas, ricas, o pai delas era general, e eles vieram de Moscou para uma cidade do interior. E o pai delas morreu. A peça começa falando que o pai morreu há 1 ano atrás, e eles estão no aniversário da Irina. É incrível, porque assim, a peça tem... calma, vamos por partes. Então, elas são cultas, e na cidade não tem ninguém culto, o pessoal é tudo ignorante. A Masha se casou com um cara, com um professor lá, o Kuligin, que ela achava que ele era muito inteligente, mas aí ela casou com ele, passou 7 anos, ela percebeu que ele era um bosta, e ela tá deprimida, e elas têm um irmão, o Andrei, que tá apaixonado numa menina da cidade, que elas consideram a menina pobrinha, burra, ignorante. Então elas estão presas nesse ambiente, e elas querem, por tudo, voltar para Moscou. Moscou é a ambição delas. E a peça, o Tchekhov mostra como 2 coisas, a indolência e o cotidiano, fazem com que nada dê certo para o que elas planejam. Então, primeiro a indolência delas. O povo conversa, toma chá, e não faz nada. Eles conversam e tomam um chá. É isso que a nobreza russa faz. Conversar e tomar chá. Os Prozorov, eles são chamados de... o sobrenome da família das 3 irmãs é Prozorov. Então os Prozorov e os amigos deles conversam e tomam um chá, mas não fazem nada. E vão acontecendo coisas miúdas, coisas pequenas. O Andrei, o irmão delas, se casa, eles têm um filho, então eles têm que modificar toda a casa que era antes uma casa festiva, uma casa rica, começa a se tornar uma casa mais burguesa. E chega esse tenente-coronel com uma brigada militar, e eles também são da nobreza, o exército era da nobreza russa. E aí tudo vai ficando parado de novo, eles acham que vai sair, não muda, quando uma coisa parece que vai, quando não acontece. E a frase que eu começo esse texto, inclusive, é uma frase da Irina. A Irina, no primeiro ato, ela quer trabalhar, ela quer fazer coisa, ela sabe que se ela trabalhar vai mudar tudo. Aí ela começa a trabalhar no telégrafo, e um dia ela chega em casa puta da vida, porque uma mulher não sabia o endereço de alguém, e ela começa a brigar, e ela fala: eu não tenho tempo, minha senhora, eu não tenho tempo! Isso na versão da Companhia de Teatro. Na versão original do Tchekhov e do Stanislavski, ela só fala: e eu briguei com ela porque eu não tinha tempo. Mas amo traço. E a peça toda é essa tentativa de vencer a indolência e a cotidianidade, e eles não vencem. Ai,
é tão lindo? Por quê? Aí vamos começar com as coincidências. Primeira coincidência, a peça se passa, o primeiro ato se passa no dia 5 de maio, aniversário da Irina. Meu aniversário é daqui a alguns dias, dia 4 de março. Estou gravando isso no dia 27 de fevereiro. Então, já pensei assim, nossa, que legal, já dá um clique aqui, né? Segunda coincidência, no segundo ato aconteceria o carnaval russo, a Malienza. E não acontece, como há 2 semanas atrás não aconteceu o nosso carnaval aqui. E elas estão presas. Elas estão presas. É provável que a maioria das cidades brasileiras agora, por causa da pandemia, instaurem um lockdown. E reler As Três Irmãs, essa prisão psicológica que é As Três Irmãs, dentro de uma pandemia, é muita loucura, é muito estranho, porque você entende totalmente elas quererem voltar para Moscou, não pode. E é o presidente bosta que não compra vacina, é a ignorância das pessoas que não ficam em casa, é tudo impedindo que acabe esse lockdown psicológico das Três Irmãs. Estamos misturando coisas aqui, mas é lindo, é tão potente, e isso, essa camada de potência, que eu acho que As Três Irmãs é mais louco, porque você pode falar assim, ah não, isso aqui é uma crítica do Chekhov, a indolência da classe rica russa, mostrando a burguesia tomando o poder, blá 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 blá. Pode, tá lá. Mas você pode falar que isso aqui é uma visão mística, elas estão no purgatório e são almas que querem alcançar o paraíso. Pode, tá lá. E você pode falar que elas são umas coitadas, que estão presas num país ignorante, no meio de uma pandemia, em que tudo conjuga-se para dar errado contra nós, pobres de nós, que estamos tentando. E não vamos sair desse lockdown, dessa tortura psicológica que é pensar em sair daqui. E é lindo porque o último ato, quando chega o quarto ato, que você percebe que tudo que elas falaram que não queria que acontecesse, aconteceu. Tudo. A cidade comezinha invadiu a casa dos Prozorov, o paraíso que eles tinham construído, o mini paraíso que eles tinham conseguido construir. Tudo dá errado. A Natasha, a cunhada das irmãs, a esposa do Andrei, se tornou uma mulher fútil, que tem um certo dinheiro. O Andrei teve que penhorar a casa. Vai ver, ó, desgraceira, uma desgraceira. Acaba a peça, os militares vão embora e tem uma cena. Eu vou terminar este vídeo falando disso. A Masha se apaixona pelo Vershnin. Eles têm um caso. Eles se apaixonam perdidamente. O Vershnin é casado, a Masha é casada, mas a esposa do Vershnin tem um monte de problema lá, ela tenta suicídio, ela tem problemas psicológicos, percebe-se pela peça. E o Kulygin é só ele é um zero à esquerda. E a Masha se apaixona perdidamente pelo Vershnin. Quem não apaixonaria pelo bigodão do Vershnin, né? O bigodão do Vershnin. Lindo a história dos dois, e o relacionamento, e como o Chekhov constrói esse amor. E no último ato, passa-se uns 2 anos depois do começo da peça, quando o Vershnin chega, então eles têm uns 2 anos de namoro, eles vão embora. O Vershnin vai embora da cidade e elas vão ficar lá. As 3 irmãs vão continuar lá. E tem uma despedida maravilhosa em que o Vershnin segura todo o amor dele aqui dentro e vai embora. E a Masha começa a chorar. A Olga e a Irina estão consolando ela. E quem entra? O Kulygin, o marido traído. Ele começa a consolar a Masha. E o Stanislavski faz uma nota que é uma joia. Algumas páginas atrás, antes de acontecer isso, o Stanislavski escreve: não esquecer que o Kulygin é uma pessoa verdadeiramente boa. Ele começa a consolar e fala: calma, vai passar, você é uma pessoa boa, você é uma mulher, você é uma esposa muito boa. E a Masha chorando, e ela vai acalmando, e ele vai ficando junto dela. Gente, eu chorei quando ele fez isso. Eu chorei. É lindo. O Chekhov constrói para você ficar meio que contra o Kulygin, porque ele é um boçal. Mas quando ele faz isso, você fala, gente, ele é um boçal, mas ele é uma pessoa verdadeiramente boa. E